Nesta terceira parte da aula a gente vai falar sobre o feminismo marxista e o marxismo feminista. E o principal livro que eu quero abordar nessa parte da aula é o livro Ligações Perigosas. Mas antes de falar das ligações perigosas, eu quero mostrar para vocês esse livro da Elie Safiot. Ele não está aqui no slide, até porque eu não conheço, eu não estudei ele a fundo, né? Mas eu achei que era importante mencionar a Safiot, porque ela escreveu esse livro, que na verdade é a tese de doutorado dela, sob orientação do Florestan Fernandes, e ela sustenta no livro que quem está subordinada é a classe proletária e não a mulher. Por isso é interessante, depois a gente vai falar das ligações perigosas, dos casamentos e divórcios entre o feminismo e o marxismo, e esse livro é um exemplo interessante dessa dificuldade do feminismo e do marxismo se entenderem, digamos assim. Então a Safiot diz no prefácio do livro dela: essa obra não se dirige apenas às mulheres, não assume de outra parte a defesa dos elementos do sexo feminino, não é, portanto, feminista, denuncia, ao contrário, as condições precárias de funcionamento da instituição familiar na sociedade de classe em decorrência de uma opressão que tão somente do ponto de vista da aparência atinge apenas a mulher. E a Célie Pinto, que escreveu um artigo sobre esse livro da Safiot, ela fala que esse livro é um certo paradoxo, né? Porque ele é o primeiro grande texto feminista no Brasil, que foi escrito por uma mulher que era declaradamente não feminista. Foi a primeira mulher a escrever um livro dentro da academia que centrou a sua análise nas condições de dominação da mulher, ainda que se colocasse como não feminista devido aos pressupostos teóricos marxistas que ela adotava e que ela acreditava serem contrários às ideias do feminismo. Tá? Então, ela, mesmo quando ela tratava dos temas de duas grandes referências do feminismo naquele momento, como a Simone de Beauvoir e a Beth Friedan, ela cuidava de se afastar da posição dessas pensadoras para manter o seu marxismo intacto. Tá? Então é interessante porque no prefácio, né, ela expressa essa posição, né, de que ela não se considerava feminista e que, portanto, o livro era sobre a mulher para provar que, em última instância, a mulher não era uma questão central e que a submissão estava fundamentalmente determinada por condições de classe. Faça esse prelúdio, digamos assim, para falar das ligações perigosas, casamentos e divórcios do feminismo e do marxismo, esse livro que vocês estão vendo aí no slide da Cinzia Arruza. A Cinzia é uma feminista italiana, professora da New School of Social Research de Nova York, e ela é autora desse livro que conta toda a história, né, das relações entre o marxismo e o feminismo e das dificuldades entre essas duas vertentes, digamos assim, teóricas. Tá? Tem algumas perguntas que são feitas nesse livro, Ligações Perigosas, que nos levam a reflexões importantes. Primeiro, se nós considerarmos que a opressão das mulheres nem sempre existiu e que as suas raízes não são biológicas ou psicológicas, isso significa necessariamente que a opressão de gênero é uma opressão secundária e hierarquicamente subordinada à opressão de classe? Isso significa negar a autonomia e a especificidade da opressão de gênero? E além disso,
se nós focarmos fortemente no caráter econômico da opressão, nós vamos estar negando os aspectos da dominação masculina ligados ao controle da capacidade reprodutiva das mulheres, como a questão do aborto, os aspectos psicológicos, a especificidade da violência sexual, a autonomia e a durabilidade que a estrutura patriarcal da família adquiriu. Isso significa absorver a opressão de gênero na opressão de classe? Essas são as perguntas que o livro tenta responder. Obviamente que não existem respostas definitivas, mas a resposta dada pela Cínzia é negativa a todas essas perguntas. Mas, obviamente, que a relação entre gênero, raça e classe não é uma relação simples. E não é à toa que no título do livro ela fala de casamentos e divórcios, né, do feminismo e do marxismo. Em primeiro lugar, porque o feminismo, essas dificuldades, né, de relação entre o feminismo e o marxismo tem a ver com o fato de que o feminismo surgiu a partir de um espaço de liberdade que foi aberto pela Revolução Burguesa, né, e foi primeiramente teorizado por mulheres de classe média e classe alta. E também porque, obviamente, todo o movimento da classe trabalhadora é uma expressão do momento histórico em que ele está ocorrendo. Portanto, os seus membros, os seus líderes, os seus teóricos não poderiam ser livres de preconceitos, de atitudes estereotipadas, de resistências ao feminismo. Tá? O seu comportamento é resultado de milhares de anos de opressão das mulheres e o comportamento das mulheres também é resultado dessa opressão. Por isso, ainda hoje, nós reproduzimos posturas machistas, nós sofremos violência caladas, nós sofremos com a síndrome da impostora, tá? Nós ainda vivenciamos toda essa opressão, tá? Introjetada na nossa personalidade. Mas o papel das revoluções burguesas, especialmente da Revolução Francesa e Inglesa, foi fundamental para criar as condições para pensar a libertação das mulheres em termos coletivos. Tá? A pressão e o controle que tradicionalmente eram exercidos sobre as mulheres começaram a se enfraquecer, porque as rígidas relações sociais foram abaladas, né, pela irrupção dos ideais de igualdade propagados pelas revoluções burguesas, pela Revolução Francesa especialmente. Então emerge nesse momento também a ideia de que a metade feminina da população não podia ser excluída desse ideal de liberdade e igualdade propagadas pelas revoluções burguesas, né? Então os ideais iluministas, eles enfraqueceram essa ordem social, que era fundamentalmente uma ordem baseada na religião, com princípios que até ali eram considerados imutáveis, e entre os princípios imutáveis estava a submissão completa das mulheres aos seus pais e seus maridos. Tem a história de duas mulheres muito interessantes desse período, que é a Olympe de Gouges e a Sojourner Truth. A Olympe de Gouges, francesa, durante a Revolução, ela escreveu o que a Cínzia Arruza define como o mais abrangente manifesto do feminismo burguês. A Declaração dos Direitos das Mulheres e Cidadãs. E nessa declaração ela desmascara o proclamado universalismo dessa revolução, que até ali estava limitada a pensar sobre os direitos dos homens cidadãos. E o manifesto reivindicava a cidadania completa para as mulheres e o seu direito de ser uma parte ativa na vida social e política, com direitos legais e iguais. Mas a Olympe foi enforcada em 1793, junto com outros líderes girondinos. Vejam que ela era girondina e não jacobina. E as suas propostas, elas não encontraram eco nas mulheres pobres. A maioria das mulheres pobres era jacobina, né, ou sans-culotte.
E a Olímpia era girondina e não tinha nenhuma relação com as mulheres pobres. E ela nunca demonstrou interesse pelos problemas específicos das mulheres trabalhadoras, das mulheres pobres, que inclusive aplaudiram a sua execução e a de outros girondinos que foram com ela executados, né? Porque as demandas das mulheres trabalhadoras da época contra o desemprego, contra a miséria, contra a inflação, não era objeto da preocupação das revolucionárias burguesas, né? Esse movimento feminista emergente, liberal, focava em dois eixos principais: a demanda por acesso à educação e cultura, que incluía o direito a ter uma carreira, a demanda por direitos civis, direitos políticos, incluindo aí o direito de propriedade, o direito de herança, o direito ao voto, o direito ao divórcio. E essas demandas não tinham nada a ver com as demandas por justiça social. E as mulheres burguesas tinham total desconhecimento sobre as condições e as necessidades específicas das mulheres trabalhadoras. Então, muito embora ambas compartilhassem uma opressão comum, a forma dessa opressão variava significativamente. Variava e segue variando até hoje, né? De acordo com a classe social e hoje também com a cor de cada uma. Tá? A Carlinha, na aula dela, falou do discurso da Sojourner Truth. A Sojourner Truth nasceu escrava em Nova York em 1797 e em 1851, na Women's Rights Convention, uma convenção de direitos das mulheres em Ohio, ela se levantou para questionar. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens, que devem ser carregadas para atravessar valas, que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei e plantei e juntei a colheita dos celeiros e homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher? Esse discurso da Sojourner Truth, ele se tornou um símbolo da luta das mulheres negras e um exemplo vivo de como as suas vivências, os seus problemas eram e ainda são completamente distintos da realidade das mulheres brancas, burguesas ou de classe média. Tá? E neste outro livro da Angela Davis, que vocês estão vendo aí, Mulheres, Raça e Classe, ela explica muito bem esse distanciamento entre o feminismo liberal e as necessidades das mulheres negras. Inclusive, esse livro da Angela Davis foi que me inspirou a criar a Emancipa Mulher como uma escola de formação feminista e antirracista. Recomendo fortemente a leitura também da Angela Davis. A próxima parte, a gente vai falar de um outro feminismo que surgiu na Alemanha. Vejam aí na foto, nós temos a Clara Zetkin e a Rosa Luxemburgo. Uma outra vertente da luta das mulheres que tinha uma relação mais forte com a luta da classe trabalhadora, né? Então, nesse encontro, né, a luta das mulheres e a luta da classe trabalhadora se une graças ao Bebel, que eu já mencionei para vocês lá no início da primeira aula, e a Clara Zetkin. A Clara Zetkin era a responsável pelo trabalho de mulheres, né, dentro do Partido da Social Democracia Alemã. E o Bebel teorizou a partir do Engels, né? Como eu disse para vocês, ele teorizou a questão da importância do trabalho para a libertação das mulheres. E a Clara, que fazia a organização do trabalho das mulheres dentro da social-democracia alemã, graças a ela, em 1907, aconteceu a primeira Conferência Internacional das Mulheres Socialistas.
que teve a participação de 60 delegadas vindas de 16 países, e na segunda conferência, em 1910, que ocorreu concomitante ao 8º Congresso da Internacional Socialista, nasceu o Dia da Mulher, que ainda foi sem uma data fixa, porque o 8 de março foi estabelecido mais tarde em alusão ao papel das mulheres na Revolução Russa, tá? Quando uma grande manifestação, que na verdade ocorreu em fevereiro, porque o calendário russo era diferente do nosso, mas era o equivalente ao 8 de março, as mulheres deram início ao processo revolucionário que culminou na tomada do poder dos soviets e na criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então a Clara Zetkin foi muito importante nesse processo. Mas a Rosa Luxemburgo, que está aí nessa outra foto que vocês estão vendo, rodeada de homens, né? Essa foto é uma foto da Escola de Economia do Partido da Social Democracia Alemã, onde ela era professora, né? A Rosa Luxemburgo foi uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Ela nasceu em 1871, era judia, e com menos de 18 anos ela já teve que se refugiar na Suíça para escapar da perseguição política no seu país natal, que era a Polônia, ocupada pela Rússia, tá? E a Universidade de Zurique era uma das poucas que aceitavam mulheres. Ela vai estudar economia política e decide então ir para a Alemanha militar no maior partido de esquerda do mundo, que era o Partido da Social Democracia Alemã. Mas ela não vai para fazer o tradicional trabalho com as mulheres, né, que era o papel normalmente reservado para as revolucionárias do gênero feminino. A Rosa vai para o centro do ringue político, vai debater com os dirigentes as suas concepções políticas sem temor. Ela vai se tornar professora nessa escola de economia do partido, que é a foto. Ela enfrenta o Bernstein, ela enfrenta o Kautsky, ela enfrenta o Lenin, né? Todos estão entre os que enfrentaram, né, debates políticos afiados com a Rosa Luxemburgo. Em 1912, ela escreve uma obra de economia chamada Acumulação do Capital, e ela ousa complementar e corrigir ninguém menos do que o Marx, no que ela julga serem erros nas fórmulas do autor do Capital, né? Ela vai ser duramente criticada, vai revidar. Depois ela escreve um texto chamado A Revolução Russa, que com certeza está na lista das maiores ousadias dela, onde ela faz ponderações críticas sobre as liberdades democráticas na Rússia sob o comando bolchevique, tá? Então ela foi uma feminista diferente, né? Digamos que ela foi um exemplo de como uma mulher luta, né, para defender o seu direito de existir numa sociedade extremamente machista e patriarcal. Outro ponto interessante destacado pelo livro da Cinzia Russa é a Revolução Russa, né, e o papel que teve a luta das mulheres dentro desse processo revolucionário. Essa trilha, digamos assim, que foi aberta pela Clara Zetkin, vem se expande, né? Chega na Organização das Mulheres da Social-Democracia Russa, com pitadas mais libertárias do ponto de vista sexual. A Alexandra Kollontai foi uma das expressões dessas elaborações teóricas, também mais avançadas do ponto de vista da libertação sexual. Ela trabalhou após a vitória bolchevique para que os direitos das mulheres fossem reconhecidos, né? E de fato, muitos aspectos das leis que subordinavam as mulheres aos homens, como a negação do direito ao voto, a imposição de piores condições salariais, as relações familiares e sexuais rígidas, né, foram liberalizadas. Se aprovou o direito ao divórcio, o direito ao aborto, vários benefícios sociais para a maternidade, a criação de creches, né? Então, a Rússia, pós-revolução, durante o primeiro período, digamos assim, antes da estalinização,
Claro que com muitos limites, né, porque uma reação conservadora era muito forte também nesse momento, e a guerra civil e o colapso da economia, mas os primeiros anos do poder soviético certamente representaram um ponto alto no processo de emancipação das mulheres, que adquiriram cidadania plena, conquistaram direitos pelos quais nós lutamos até hoje, né, como o direito ao aborto e a socialização do trabalho doméstico. E muitos desses direitos foram suprimidos depois durante a reação stalinista. A última etapa da nossa aula é a Nancy Fraser, com O Velho Está Morrendo e o Novo Não Pode Nascer. A visão da Nancy Fraser, ela explica nesse livro que as injustiças, elas requerem simultaneamente reconhecimento e distribuição. São injustiças interseccionadas que requerem políticas interseccionadas. Então ela trabalha com essas categorias de reconhecimento e distribuição e propõe tomar em consideração tanto as diferenças específicas entre as demandas por justiça baseadas na redistribuição, quanto aquelas baseadas em reconhecimento, assim como a possibilidade delas estarem conectadas uma na outra. Então esse esquema é baseado numa distinção entre as injustiças com raízes econômicas, exploração, dispossessão, marginalização econômica, e a injustiça de uma natureza cultural e simbólica, dominação cultural, não reconhecimento, desprezo. Considerar que as injustiças econômicas e culturais requerem distinção não nos impede de constatar que na vida real elas têm uma correlação muito estreita, que, por exemplo, a opressão das LGBTs, que se expressa em nível das estruturas e das instituições, tem consequências econômicas. Em outros aspectos também, como na discriminação no mercado de trabalho e no sistema de saúde. E entre esses dois polos, injustiça econômica e não reconhecimento, tem uma gama de injustiças que englobam os dois aspectos. E esse é o caso da opressão racial e da opressão das mulheres. No caso das mulheres, segundo a visão da Nancy Fraser, isso envolve tanto o trabalho produtivo e reprodutivo, tá? Porque o reprodutivo a gente já viu, destinado a esse trabalho não pago de mulheres, quando uma hierarquia dentro da força de trabalho, onde o gênero é sempre usado para distinguir entre os trabalhos melhores pagos e os que são predominantemente masculinos e os trabalhos com piores remunerações, predominantemente femininos. Mas esse é um aspecto da opressão, porque as mulheres também estão sujeitas a uma depreciação de natureza cultural e simbólica, que dá guarida a muitas formas de discriminação e violência. Portanto, segundo a Nancy Fraser, a opressão das mulheres, assim como a opressão racial, ela necessita de ambas as respostas: justiça redistributiva e reconhecimento. Gênero e raça não podem ser independentes da questão da redistribuição. Reconhecimento precisa de intersecção com a questão econômica. É preciso dar uma resposta a esse período neoliberal que desregulamenta de forma generalizada as relações de trabalho, e esse reconhecimento cultural e essa igualdade social que nós buscamos precisam se sustentar numa relação econômica também. Um aspecto não pode bloquear o outro, porque as injustiças que o reconhecimento pretende superar não podem ser resolvidas sem a redistribuição. E a opressão vinculada à desigualdade social está estreitamente relacionada com grupos que sofrem não reconhecimento e também sofrem injustiça social. Tá? Então, são duas camadas que vão perpassar os grupos que também têm diferenciações internas, obviamente, como as mulheres negras. Tá? Hoje nós temos um infeliz casamento entre neoliberalismo e movimentos progressistas que podem
ver alguns efeitos positivos nas suas demandas sem mudanças estruturais. A Nancy Fraser fala muito sobre essa questão do neoliberalismo progressista, né, que propõe ganhos individuais de autonomia que não ferem o cerne do sistema, da sociedade extremamente desigual, com ganhos que podem ser usufruídos individualmente, né, mas que mantém as estruturas de poder e as injustiças econômicas. Né? E a Nancy Fraser explica também que o resultado disso é um populismo conservador, né? Que supostamente olha para a maioria, para todos, e não só para os grupos minoritários. Supostamente, né? Eles vendem essa ideia. Foi o que ajudou o Trump e o Bolsonaro a ganharem apoio social. E no último slide, a gente tem esse livro que é o Manifesto para os 99%, que foi resultado de um processo de ascenso da luta feminista, que teve um pico extremamente importante em 2016, quando mais de 100 mil mulheres vestidas de preto saíram às ruas de Varsóvia, na Polônia, contra a proibição do aborto no país, paralisaram todas as suas atividades, estudo, trabalho, serviços domésticos. Nesse mesmo mês, as mulheres argentinas também entraram em greve depois do assassinato de uma adolescente de 16 anos que foi drogada e estuprada na cidade de Mar del Plata. E o caso deu origem ao movimento Ni Una a Menos, né, que se espalhou pelo mundo, culminou em 2017 e 2018 numa greve internacional de mulheres e um movimento global que foi coordenado em mais de 50 países no dia 8 de março de 2018. Na Argentina culminou com uma vitória espetacular, que foi a legalização do aborto agora, né, nesse mês de janeiro de 2021. Essa nova onda de ativismo feminista inspirou a Cinzia Rus, a Titi Bhattacharya e a Nancy Fraser a elaborarem esse manifesto do feminismo para os 99%, que foi lançado simultaneamente no Brasil e em 8 países no Dia Internacional da Mulher de 2019. E o movimento, defendem essas autoras, corporifica o feminismo dos 99%. O que significa isso? Um feminismo cujas pautas ultrapassam a noção de empoderamento e representatividade de mulheres em cargos e posições de poder e se conectam diretamente às preocupações das mulheres da classe trabalhadora, dos ambientalistas, dos ativistas antirracistas e pelos direitos dos imigrantes, especialmente nos Estados Unidos. Né? A Cinzia diz: o feminismo dos 99% é uma alternativa ao feminismo liberal, já que é abertamente anticapitalista e antirracista. Não separa a igualdade formal e a emancipação da necessidade de transformar a sociedade e as relações sociais na sua totalidade, da necessidade de superar a exploração do trabalho, o saque da natureza, o racismo, a guerra e o imperialismo. Posiciona-se diretamente como parte do transfeminismo, defende os direitos e as necessidades das trabalhadoras sexuais e procura alianças sociais e políticas com todos os movimentos que lutam por um mundo melhor para os 99%. A conexão dessa luta feminista com a luta de classes. Essa é a ideia trazida pelo Manifesto Feminismo para os 99%, porque as mobilizações feministas não podem ser uma antítese da luta de classes e nem um complemento externo à luta de classes. Nós vivemos e precisamos cada vez mais de um processo de radicalização e de politização, no qual as mulheres trabalhadoras, que na sua grande maioria são jovens, precárias, mal pagas ou não pagas, são exploradas, assediadas sexualmente no seu lugar de trabalho, elas emergem como um sujeito de uma luta que é potencialmente anticapitalista,
porque questiona também as estruturas econômicas que dão guarida às opressões de gênero e raça. Então essa é a ideia trazida pelo manifesto Feminismo para os 99%, que inspira a todas nós a seguir nessa luta. Eu espero que inspire vocês também e que essa aula tenha sido útil para que a gente possa se fortalecer e seguir nessa luta anticapitalista e feminista, porque a revolução é feminista.